Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos iniciar nossa aula de Química, né? Voltando lá para o módulo de Química. E a gente vai retratar aí sobre os elementos químicos, tá? Então, o principal objetivo aí do capítulo é conceituar o elemento químico, conhecer isótopo, compreender a ideia de massa atômica. Então, hoje a gente vai só entender mais ou menos o que é elemento químico e nas outras aulas a gente vai entender esses outros objetivos, tá? Esses dois últimos aí. Então, os elementos químicos, eles são formados por um conjunto de átomos e, na verdade, com o mesmo número atômico e, por isso, consideramos aí que são quimicamente idênticos. Então, pouco mais de 110 elementos são conhecidos, mas o que a gente tem que entender é que 98 deles são naturais e o restante são considerados artificiais. Mas como é que ocorre a produção desses elementos químicos artificiais? Então, alguns elementos, eles acabaram sendo produzidos em aceleradores de partículas, como vocês podem observar aí nessa imagem. E esses aceleradores de partículas, eles provocam violentos choques de partículas. E essas partículas, elas estão eletricamente carregadas, que foram aquelas estruturas que a gente estudou do átomo, como prótons, elétrons. E geralmente essa questão de choque de partículas ocorre contra os átomos que já existem, ou seja, os átomos que são naturais. E ainda ocorre aí pela colisão de dois átomos existentes, tá? Então, pessoal, só que o que acontece? Geralmente esses elementos que são formados, né, são produzidos dessa maneira, eles acabam se tornando instáveis. Eles duram muito pouco. E pelo fato de eles durarem muito pouco, eles acabam aí se transformando em outros elementos, tá? Então aqui nessa imagem a gente tem aí os aceleradores de partícula. Então, recentemente, cientistas conseguiram criar um novo elemento químico. E esse elemento químico, ele foi gerado a partir de manipulação de átomos de cálcio e de berquélio, tá? Que já existem lá naturalmente. E no caso aí, o cara que foi responsável por essa questão de manipulação de átomos, né, de cálcio e de berquélio, foi o russo, conhecido como Yuri Oganessian, do Instituto de Pesquisa Nuclear de Dubna, anunciou então essa descoberta. O novo elemento químico, ele na verdade se chama, né? É um nome bem diferente do que a gente geralmente vê nos outros elementos químicos que a gente já conhece. É conhecido como Unuseptium. Então, na verdade, apesar dele ser chamado dessa forma, né, outro nome deve ser dado a ele. Então, cada tipo de átomo e elemento químico é representado por um símbolo, formado por uma ou duas letras retiradas do nome do elemento químico. Só que o que a gente tem que prestar atenção é que esses nomes, eles estão em latim ou em grego, tá? Então, no caso aí, por exemplo, o enxofre. Ah, professora, mas o enxofre é representado pela letra S, mas não tem letra S no enxofre. Mas uma coisa que vocês têm que entender, gente, é que enxofre é o nome em português, tá? O nome dele de verdade em latim é sulfo, ok? Então, o S foi retirado aí dessa inicialzinha do nome sulfo, ok? Já o fósforo é representado pela letra P. E no caso, o fósforo aí tem um nome também, no caso é pH, tá? Não é fósforo com F, não. Fósforo com pH também em latim. Então, essas letras são retiradas do nome.
Tá, mas o que acontece com a situação do carbono e do cálcio, que tem a mesma inicial? Quando ocorre esse processo de eles terem o mesmo nome, gente, a gente tem que fazer uma diferenciação. Como que ocorre essa diferenciação? Carbono é representado pela letra C e o cálcio é representado pela letra C e mais uma outra letra para diferenciar do carbono, que é a letra A, tá? Só que essa letra A, ela tem que ser representada aí em letra minúscula, certo? O carbono continua só com uma única letra e sempre maiúscula, tá? A mesma coisa ocorre com o flúor e com o ferro, tá? No caso aí é utilizado a letra F para flúor e o Fe para ferro, tá? Então, nesses casos, como se pode ver, a primeira letra é sempre maiúscula, a segunda é sempre minúscula e ambas de forma. Então, quando há uma única letra, ela sempre é escrita na forma aí maiúscula, como você pode ver aí no caso do flúor, tá? Então, nem sempre aparecem as duas letras iniciais do nome. O símbolo PT, tá? Identifica a platina. ZN, no caso aí, significa zinco. PB significa aí o chumbo, tá? No caso aí a gente tem o nome realmente do chumbo, né? Que significa aí plumbo. E o HG, que é mercúrio. E aí você pode ver o nome dele aí, que é totalmente diferente do que a gente fala em português, tá? Bom, os átomos e os elementos químicos também podem ser representados pelos símbolos acompanhado do número atômico, né, que é o número de prótons, e do número da massa, que é o número de prótons mais o número de nêutrons. Isso foi uma das aulas que a gente teve lá bem no início mesmo do ano, onde a gente aprendeu, né, sobre a questão dos átomos. E aí você consegue observar, né, a questão aí da classificação do alumínio, né? A gente tem ali o número atômico 13 e o número da massa, tá? Você pode representar dessas duas formas aí, ok? 27 e 13. Quando a gente for, na verdade, ter a aula sobre classificação periódica, vocês vão entender que existe um jeitinho de você escrever realmente a forma correta desse elemento químico. E geralmente você vai encontrar isso na tabela periódica, tá, pessoal? Nós temos aí o número atômico, tá? Representado ali em cima. Nós temos a massa atômica ali embaixo. Nós temos o nome do elemento embaixo do símbolo, AL, tá? E nós temos, no caso ali, a distribuição dos elétrons nas camadas K, L e M, que foi um dos nossos estudos lá em química, tá? Sobre a questão da estrutura dos átomos. A gente estudou sobre essas camadas de distribuição de elétrons. Então, a figura abaixo é uma representação aí do átomo hélio. Então, a gente tem ali em cima, né, o número da massa, 4. Nós temos o símbolo do elemento químico hélio e nós temos o número atômico, tá? Então, pessoal, na próxima aula a gente vai dar uma estudada aí sobre as conexões do livro de vocês e a gente vai entender de onde vêm os nomes e a gente parte para o outro tópico, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Um abraço para todos os meus alunos.